Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Aqui estou mais uma vez para contar a vocês a magnífica história do nosso Botafogo. O assunto de hoje é o Botafogo conquista a América. Mas antes de começar o nosso vídeo, quero pedir a vocês que deixem seu like, que indiquem o canal Botafogo Memória aos seus amigos botafoguenses. Lembrando que vocês poderão acessar as playlists do canal e ali escolherem os vídeos que queiram assistir, por assunto. Em 1993, a situação do futebol botafoguense era complicada, pois aquele time que havia chegado à decisão do Campeonato Brasileiro de 1992 foi desfeito com a renúncia do presidente Mil Pinheiro no final daquele ano. No final de 92, portanto, Mauro Ney Palmeiro havia assumido a presidência do clube na condição de vice-presidente geral e convocou o botafoguense Antônio Rodrigues para juntos, somente com alguns reservas que sobraram da era Emil, chegarem a agosto de 1993 para a disputa da Copa Comebol, para a qual o Glorioso qualificou-se por ter sido finalista na disputa da final do Brasileiro de 1992. Carlos Alberto Torres, o capita do Tri, em 1970 no México, era o treinador e estreamos em Caio Martins no dia 13 de agosto, vencendo o Bragantino por 3-1, com gols de Simval 2 e Marcelo 1, formando com Carlão, Perivaldo, André Santos, Rogério Pinheiro e André Duarte, Nelson, Suélio e Rogerinho, Marcelo Costa, Marcos Paulo, depois Alessio e Simval. No jogo de volta, em 20 de agosto, fomos jogar em Bragança Paulista, no estádio Marcelo Stefani, e obtivemos outra vitória, desta feita por 3-2. Simval 2 e André Duarte 1 assinalaram os gols do Alvinegro. Atuaram Carlão, Perivaldo, André Santos, Rogério Pinheiro e André Duarte. Nelson, Suélio, Rogerinho, Marcelo Costa, depois Márcio Borges, Marcos Paulo, depois Alessio e Simval. Aquele grupo, bastante jovem, ganhou moral para enfrentar o adversário seguinte, o Caracas da Venezuela, em jogo realizado no estádio Brígido Uriarte, em 26 de agosto, e vencer por 1-0, gol assinalado por Simval aos 9 minutos da segunda etapa, tendo o Botafogo atuado com Carlão, Perivaldo, André Santos, Rogério Pinheiro e André Duarte, Nelson, depois China, Suélio e Rogerinho, Marcos Paulo, Rocha, depois Eliomar e Simval. Na partida de volta, realizada em Caio Martins em 2 de setembro, o Botafogo venceu o Caracas com facilidade por 3-0, formando com Carlão, Perivaldo, André Santos, Rogério Pinheiro e André Duarte, depois Luciano, Fabiano, Suélio e Rogerinho, Alessio, depois Clay, Simval e Eliel, gols de Rogerinho 2 e Alessio 1. Classificado para a fase semifinal, o Botafogo teria que enfrentar a forte equipe do Atlético Mineiro. A primeira partida foi realizada no Mineirão, em 8 de setembro, e veio a derrota por 3-1, tendo Simval assinalado nosso gol, e a equipe formou com Carlão, Perivaldo, André Santos, Rogério Pinheiro e André Duarte, depois Clay, Nelson, Suélio e Rogerinho, depois Marcos Paulo, Alessio, Simval e Eliel. Após o mau resultado em Belo Horizonte, não eram promissoras as perspectivas para o jogo de volta no Caio Martins. Todavia, o Glorioso da Estrela Solitária, em 15 de setembro, jogou de forma magnífica e venceu o time mineiro por 3-0, gols assinalados por Simval, Rogério Pinheiro e Eliel. Atuaram William Bacana, Perivaldo, André Santos e Clay, Nelson, Suélio e Eliel, Alessio, depois Marcos Paulo, Simval e Marcelo Costa. O Botafogo estava classificado para a final da Copa Comebol e seu adversário seria o Peñarol do Uruguai. Nossa equipe viajou para Montevidéu desfalcada de Nelson e Suélio e na noite de 22 de setembro, no mítico Estádio Centenário, arrancou um heróico empate de 1-1, com gol de Perivaldo, que estava improvisado no meio-campo e que, com um forte chute de fora da área, abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, e o time uruguaio empatou aos 36 minutos.
No segundo tempo, com a expulsão do zagueiro Rogério Pinheiro aos 10 minutos daquela etapa complementar, o alvinegro teve que recuar, tendo o goleiro William realizado defesas dificílimas, impedindo a virada dos uruguaios. Atuaram pelo alvinegro William Bacana, Eliomar, André Santos, Rogério Pinheiro e Clay, China, Perivaldo e Fabiano, Alessio, depois Marcos Paulo, Simval e Eliel. Na noite de 30 de setembro, em um Maracanã com mais de 45 mil alvinegros que cantavam o hino do Botafogo, o Glorioso estava em campo para mais uma final de sua belíssima história futebolística. Jogaram a partida final William Bacana, Perivaldo, André Santos, Cláudio Henrique e Clay, depois Eliomar, Nelson, Suélio e Eliel, Alessio, depois Marcos Paulo, Simval e Marcelo Costa. O Peñarol veio com tudo para a disputa final e abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos. Mas o Botafogo voltou para o segundo tempo atacando muito e com o apoio de sua apaixonada torcida, aos 7 minutos, em falta cobrada por Eliel, empatou a peleja. Simval, também em cobrança de falta, aos 22 minutos, desempatou para o time da Estrela Solitária. Aos 45 minutos, quando já comemorava a conquista do título, nossa torcida viu o empate da equipe uruguaia. A disputa foi para os pênaltis e os jogadores do Botafogo assistiram à disputa ajoelhados no centro do gramado. Simval desperdiçou a primeira cobrança. William defendeu a cobrança do uruguaio Ferreira. Suélio fez Botafogo 1-0 e Da Silva empatou. Perivaldo desloca o goleiro e faz 2-1 Botafogo. O uruguaio Gutierrez desperdiça a terceira cobrança do Peñarol, chutando para fora. O zagueiro André Santos partiu para a quarta cobrança botafoguense, chutando rasteiro no canto esquerdo do goleiro Rabajda. Botafogo 3-1. Na quarta cobrança uruguaia, De Los Santos chutou forte no canto esquerdo. William se esticou, tocando levemente na bola, que foi bater na trave. Botafogo campeão da Copa Conmebol. Na foto, vocês veem o troféu da Copa Conmebol. E o Botafogo não tinha em sua galeria de troféus no Centro de Memória. Quando era curador do Centro de Memória do Botafogo, providenciei que fosse feita uma réplica desse troféu. Contei com a ajuda valiosíssima do botafoguense Renan Tanuri, que mora em Belo Horizonte, que foi à sala do Atlético, que tinha o troféu, para poder fotografar e enviar-me a foto para a confecção do troféu, que foi realizada pelo senhor Jarbas Meneghini, e muito bem feita, por sinal. Em dezembro de 2017, o troféu da Copa Conmebol, a sua réplica, deu entrada no Centro de Memória do Botafogo, na Galeria 1. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.